Minha tia, essa é minha mamãe e essa é minha outra tia, caçula. Nenhuma das duas aqui sabe ler. Ela chorava tanto isso daqui que não sabia. Isso é uma derrota, eu não sei nem a primeira letra do meu nome. Tadinha, ela falava. Então ela botava nós na escola por causa disso. Ela falava assim que a pior tristeza é a pessoa não conhecer nada, entendeu? Não saber nem a letra do seu nome, nem escrever seu nome. Então ela botava nós na escola, os filhos que ela teve 10 filhos, mas criou 8, né? Então, ela botava meus 3 irmãos mais velhos, era a mesma lenda. Ela botava os 3 mais velhos. Quando meu pai descobria, meu pai tirava, que era para trabalhar na roça. Ele não permitia que fosse para a escola. Ele chegava, me chamava eu e meus irmãos, e falava assim: aqui o caderno de vocês. Esse é o caderno de vocês. O cabo é o lápis e a enxada é o caderno. Então, o estudo de vocês é esse aqui. Ele não permitia, entendeu? Que eu fosse. O negócio dele era só trabalhar. Parecia uma escrava. Tinha que trabalhar. Ele só para ele, só não trabalhava no roçado, na enxada ali no roçado, nos domingos. Mas em compensação, nos domingos eu tinha que varrer terreiro, entendeu? Cuidar de 10, 12 cabra, 2 vacas, cavalo, que meu irmão mais velho foi embora também e sobrou tudo para mim, entendeu? Então isso foi me dando raiva, me dando ódio. E a gente era obrigado a ir pro roçado. E se você, na roça, a gente estava tudo ali trabalhando junto com ele. Se a gente fosse ali, ó, se ter um acidente, a enxada pegasse numa raiz ou numa pedra, escapasse e batesse no tronco de pé de mandioca, de roça, vai, fala roça, mandioca, ou um pezinho de milho, ou um pezinho de feijão cortasse, nós levávamos uma acabada de enxada. Entendeu? Era por certeza. Acabada de enxada você já levava. Até os meus 13 anos eu apanhei. Ele sabe o que ele fazia? Ele chegava assim, olhava assim, ó. Você não vai saber o que é, mas lá no norte tem muito assim, quintal grande, mas você vê nas fazendas por aí, aqueles terrenos imensos, entendeu? Lá assim tinha os matos, tudo assim, ele olhava assim, ó. Tá vendo aquele pé de mata ali? Tô vendo. É um mar que se chama pimenta de sapo. Ele dá um assim grande e ele fica pisgalhado assim, sabe? Vai lá e corte ele pelo tronco. Traga aqui. Você vai apanhar com ele. Aí já era todo enfolhado. Quando ele chegar, cortava aqui. Já ia chorando. Quando voltava que entregava para ele, ele catava assim no tronco assim, fazia assim, ó. Tirava as folhas. Quando ele tirava as folhas, só ficava os talos. Quando ele levantava assim, ele não batia devagarzinho, não, filho. Chega, assoviava. Quando ele fazia assim, que batia, onde ele batia, cortava a gente todinha assim nas costas, assim, ó. Só pela senhora querer ir para a escola? Só para ir para a escola. Só porque eu tinha desobedecido ele. Tinha obedecido a minha mãe e não tinha obedecido ele. Entendeu? Aí ele levava uma surra e não ia mais para a escola. E ele ainda falava: se atemar, eu vou pegar você lá na porta da escola. E ele falava que estudo em mulher não era a mesma coisa de ensinar passada para cavalo. Ensinar cavalo a marchar. Por qual motivo? Porque a menina, quando pegava 12, 13 anos na minha terra, já que arrumava namorado e casava, ia ter filhos. Ia tomar conta de casa, ia lá para cuidar de criança. Não precisava de estudo. Para que estudo de mulher? Para lavar roupa, para varrer casa, para fazer comida, para cuidar de marido? Não tem de estudo, não. Eu nunca estudei, ele falava assim, eu nunca estudei, não morri, estou vivo. Então, ele foi o primeiro homem que me barrou a estudar. Porque o meu sonho era estudar. Se ele tivesse me permitido eu estudar e me formar no que eu queria, que era ser ou professor, ou telefonista, ou enfermeira, com certeza eu não teria me casado com 20 anos. Eu me casei com 20 anos porque foi a minha porta de escape para me sair da roça. Entendeu? Porque eu vou casar e vou me embora para São Paulo. Porque eu vejo uma chance de eu sair da roça. De eu realizar meus sonhos, né? Era esse o plano que eu tinha ele na minha cabeça. Ele está em São Paulo, ele é um rapaz mais instruído, mais inteligente, né? Ele vai me ajudar. Era isso que eu pensava. Só que eu me enganei quando eu casei, que eu cheguei aqui, era igual meu pai. Eu via meu pai nele. Eu não dava um passo se ele não permitisse.
Eu só fazia as coisas se ele permitisse. Eu só ia na casa de uma vizinha se ele permitisse. Eu passei, depois que eu casei, que eu vim para cá, eu passei 15 anos sem ver minha mãe, sem ver meu pai. Porque eu não tinha condições de voltar ao Pernambuco e ele não permitia que eu ia sozinha. Entendeu? Então ele foi atrapalhou em todos os sentidos, enquanto eu fui submissa a ele. Casei dia 20 de janeiro, viajei para cá dia 14 de março. Quando eu cheguei aqui, eu já estava grávida e não sabia. Aí não teve mais como estudar. Em seguida já veio o filho, aí não tinha quem olhasse, lá vai eu tomar, né? Aí, como foi com 3 anos depois veio o segundo filho, com 1 ano e meio depois veio o terceiro filho, aí eu não trabalhei mais mesmo. Quando os filhos cresceram, que eu comecei, eu tinha 14, o mais velho tinha 14 anos e o outro tinha 10. Então eu fui trabalhar, eu tive que trabalhar fora, né? Para ajudar a criar eles. Aí eu falei, agora sim, agora eu estudo. Mas eu comecei a trabalhar todos os dias, porque até então eu trabalhava 3 dias, 2 dias na semana. Aí depois eu comecei a trabalhar todos os dias, no Alto de Pinheiros. Aí não tinha como eu chegar aqui a tempo de ir para a escola, entendeu? Aí quando eu chegava em casa às 6, 6h30, mas eu tinha as 2 crianças que eram adolescentes, um adolescente e um pré-adolescente. Então eu tinha que fazer comida, eu tinha que botar a janta para eles, tinha que botar eles para ir, eles iam para a escola. Então eu parei de estudar. Aí eu levei 11, 12 anos trabalhando, 9 anos trabalhando em Pinheiros. Parei 9 anos de estudar. Aí depois eu saí de Pinheiros, 9 anos depois eu saí de lá de Pinheiros, vim trabalhar aqui no Carrão. Aí quando eu comecei a trabalhar no Carrão, aí eu voltei a estudar, porque era o caminho, né? Eu saía do serviço 5h30, 6 horas, né? Mais ou menos 6 horas. Até chegar no serviço, na escola era 6h30, eu entrava das 7 às 11, 15 para as 11. Só que quando eu chegava em casa, eu largava 15 para as 11, até o ônibus aparecer, levava horas para esse ônibus aparecer. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e 10, às vezes 20 para meia-noite, 15 para meia-noite, quando dava sorte dele passar no horário. Aí eu ainda ia fazer janta, para fazer marmita para mim, que o meu menino mais velho já estava trabalhando. Aí eu ia deitar, ia dormir o quê? Uma hora, 1h30 da manhã. Até dormir 2 horas, para levantar às 5h30. Eu só aguentei uma semana, né? Aí eu estava na 6ª série e eu parei. Aí eu falei, ou estudo ou trabalho, mas eu precisava trabalhar. Aí eu parei. Aí foi esses anos todinhos, da quinta, tinha mais ou menos o quê? Quando eu parei, 42 anos mais ou menos. Uns 42 anos. Descobri o EJA através de uma colega minha. Aí fui lá, consegui a matrícula e comecei a estudar. Eu me senti bem no EJA, né? Ele me abriu a porta e me inspirou para fazer o que eu estou fazendo. Me incentivou. Através do EJA, eu me senti incentivada de continuar a estudar. E no começo que eu parei, depois eu falei assim, eu não vou estudar mais não. Agora, se eu não estudei, para que eu vou estudar agora? Estava com 64 anos. Com 64 anos eu vou estudar agora, para que eu vou estudar? Não vou mais trabalhar. Não vou precisar, porque o que eu sei tá bom. Depois eu comecei a analisar, eu falei, quer saber? Quem morre na beira do barranco não é eu, não. Morra quem quiser. Eu não vou esperar o barranco cair em cima de mim, não. Eu vou correr antes do barranco chegar, antes do barranco despencar. O ser humano que pensa assim, ele não se ama, entendeu? Porque pra gente fazer as coisas, pra gente vencer, pra gente conseguir aquilo que nós sonhamos, não tem idade. Não tem idade. Desde que o ser humano esteja andando consciente, né, consciente dos seus passos, dos seus atos, não tem idade, entendeu? Porque velho é estrada. Desde que a gente esteja, vamos supor, com 60, 70, 80 anos, mas esteja sóbrio, pode estudar, pode se formar, pode fazer o que entender, tanto de bom quanto de ruim, certo? Mas o estudo em primeiro lugar. Não existe limite nem idade para você estudar. Se a gente estiver
dorme com a nossa consciência 100% normal, o estudo é muito bom, porque a nossa mente fica melhor, fortalece mais, a gente fica uma pessoa mais aberta, sabe? A gente sente que a gente até rejuvenesce. Eu vou estudar, porque o que eu aprender é bom para mim. Não vai servir para mim trabalhar, mas eu vou realizar um sonho da minha infância. Era um sonho que eu tinha de criança, estudar. A nossa mente, a nossa visão social abre muito, entendeu? Nós fica mais aberta, compreende as coisas melhores, entende as coisas melhores, né? Começa a ler, começa a entender, começa a abrir um outro horizonte para a pessoa, né? A gente fica mais esperta, as pessoas já não enganam mais você já reconhece um pouco mais os teus direitos, entendeu? Porque nós temos direito, nós, ser humano, nós temos direito, só que quando nós não sabemos ler, nós não sabemos que nós temos, mas não sabemos exigi-lo. Então, por isso que eu falo que o estudo para o ser humano, na Terra, está no primeiro lugar. Eles percebem, né, que existe a legislação, lógico que eles já sabem, mas eles vão se aprofundando, né? E aí eles vão fazendo esse link com o mundo real. Nossa, isso acontece lá no meu trabalho, né? Então, há um despertar. Eu acho que, na minha experiência com o adolescente, né, ele não percebe isso, porque ele não está vivendo, né? O adulto, ele está vivenciando, ele está vendo. Ele fala, tem que mudar alguma coisa no nosso mundo. Pessoas que não sabiam, né, ler, voltam para o EJA fundamental, aprendem o letramento, chegam para a gente com muita dificuldade, mas conseguem, né, fazer leitura, fazer algum desenvolvimento de cálculos e tal, e a gente avança, né, do primeiro colegial até o terceiro, para eles terem uma noção básica do ensino médio. Isso é um auxílio muito grande para esses jovens, né? E aí depois eles seguem carreira. Eu encontro vários, né, estudantes na farmácia, na enfermagem, né, em vários outros segmentos, na advocacia, né. Então você tem essa oportunidade que o EJA dá, muda a vida dessas pessoas. Eu trabalhei com o EJA, foi a primeira escola que eu dei aula de EJA, que era o Jardim Limoeiro. E aí tinha umas turmas muito bacanas, né? Muito legais, assim. Foi a minha primeira experiência com o EJA. Eu vi a vontade deles, sabe? De mudar de vida, de seguir carreira. E aí teve um aluno que ele me pediu material para estudar pro vestibular. Ele queria passar no vestibular de uma universidade. Aí, como eu tinha feito o cursinho preparatório, eu dei o meu material todo para ele. E aí, alguns anos depois, este jovem senhor, né, foi lá em casa, um carro muito bonito, e aí parou lá e tal. Aí falou, professor, vim devolver o seu material. Eu falei, e aí, você viu? Ele falou assim, eu já me formei em advocacia. Tipo, já tinha passado, né? E ele já estava formado já como advogado. Foi uma experiência sensacional, muito boa. Quantos anos ele tinha? Ele devia ter a faixa dos seus 30 e poucos anos de idade, quando ele estava cursando EJA. Quando eu era jovem, eu não pensei em ser professor, não. Eu gostava muito de disciplinas como matemática, né, história, língua portuguesa. Eu sempre gostei das disciplinas escolares. Quando eu comecei a trabalhar, eu estudei até a oitava série, normal, né, não tinha nono ano. Aí, na oitava série, terminei com um excelente aluno, com notas muito boas e tal. Só que aí comecei o primeiro colegial, num colégio até um pouco distante de casa, não tinha escola próxima. E aí eu também trabalhava, e aí a canseira do trabalho me fez sair da escola. Primeiro, segundo e terceiro eu não fiz na minha idade correta, eu estava no tempo certo. Isso foi um atraso de vida enorme, enorme. Me prejudicou para conseguir outros empregos quando eu saí do emprego. Ficou muito difícil para mim conseguir emprego, né? Era uma época que a gente estava passando uma crise econômica, mas a crise estava mais na minha pessoa, né, de não ter uma formação do que no próprio sistema. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, eu tenho que voltar a estudar. Então eu queria estudar, fazer EJA, né? Aí com 19, 20 anos de idade. Não conseguia porque não batia,
trabalho distante, a escola muito distante, até chegar lá você não consegue fazer o EJA, né? E tal. Quando eu fiquei desempregado, e aí fiquei um bom tempo desempregado, também não consegui o EJA porque não tinha nem condução para poder pagar. Era também uma escola longe. E aí um diretor que eu jogava xadrez com ele na escola da família, falou: Edinaldo, você é um cara inteligente, termina a escola e tal. Me deu o endereço de um EJA em cidade de Tiradentes, aí eu falei para ele: eu não consigo, porque eu tô com dificuldade financeira. Aí ele falou: olha, então estuda na nossa escola. A gente pode abrir uma turma aqui para pessoas adultas, e aí você entra. E ele fez isso mesmo, abriu uma turma para adultos lá, não era EJA, e nós, adultos, estudamos 3 anos e terminamos o ensino médio. Eu tinha 24 anos de idade. Terminei o ensino médio com 27 anos. Então, como a maioria de nós jovens, né, assim, não no meu caso, porque eu sou mais jovem, mas a maioria dos jovens, eles precisam trabalhar, né, para poder suprir a família. Então, você começa a se sentir um fardo, né, se você não trabalha. Então, o jovem vai automaticamente procurar um emprego. Ele precisa ter essa oportunidade. Se ele não conseguir conciliar o ensino médio com a escola, ele vai ficar sem estudar para sempre, né? Então, o EJA é essa oportunidade dele voltar e até se profissionalizar, né? Porque muitas profissões, elas exigem ensino médio. E aí, se não tem o EJA, né? Eu falo do ensino médio, mas o EJA para o ensino fundamental também é importante. Você tem ainda um segmento muito significativo da nossa sociedade que não concluiu o ensino fundamental. Então, é necessário o EJA para o ensino fundamental, é necessário o EJA para o ensino médio. Porque enquanto a gente estiver nessas condições econômicas, né, de depender de ainda jovens trabalhar, a gente precisa ter o EJA. Eu passei na pele, né? Procurava um EJA e não tinha condições de fazê-lo. Então ele tem que ser acessível também, estar próximo dos estudantes. A gente buscar dentro dos programas de governo aqueles que focam em educação. Os nossos legisladores, né, os nossos prefeitos e governadores têm direcionada para a educação. Então, nós como sociedade temos que ser vigilantes nesse sentido, né? Será que eles vão priorizar a educação para adultos, que é uma necessidade? Parece que meio que vai fechando o cerco, né? Várias escolas vão se fechando. Onde eu morava, tinha essa escola que eu lecionei, né? Que ajudou muitas pessoas. Como foi reduzindo o número de salas, acabou, né? Essas pessoas que moravam naquela região, que moram ainda, eles têm que migrar até a nossa escola, já fica longe, né, para eles. Hoje a gente tem essa chance de ter condução gratuita, né? Então, o que me prejudicou em um dado momento foi a dificuldade de ter condições de chegar na escola. E nós tivemos aqui alunos que, por ter problema no bilhete, deixam de vir para a escola. Além das políticas, precisa ter outros tipos de engajamento para que esse público venha para a escola. Transporte. Alguns têm, outros não, por diversos motivos. É garantido a ele. Só que o que acontece? Quando ele vai lá fazer a inscrição dele, né, SPTrans, que for, ele precisa pagar algum valor. E muitas vezes não tem, né? A questão dele trabalhar lá na ponta da Zona Sul e ter que vir para a escola que é na Zona Leste. Isso também é um problema para ele, né? Ele ter que vir e deixar alguém lá em casa, por exemplo, um filho, né? A gente tem vários problemas com essa questão. Já recebi filho de aluno aqui, porque não tinha com quem deixar, então trouxe para a escola. Então, assim, são vários fatores que levam a essa questão. Quando nós somos pequenos, nós vamos para onde? Nós temos a nossa base da família e nós vamos para onde? Para a escola. Então, todo conhecimento também é gerado na escola. Isso faz parte, né? Isso é importante, porque olha quanto conhecimento um aluno do EJA traz pra gente. Outro dia eu assisti uma aula do professor Aymar, estava na sala da Naná. Gente, ele estava falando sobre a questão do legislativo, né, do judiciário. Então ele colocou os 3 poderes. Gente, essa mulher deu uma aula. Você entendeu? Então, todo esse conhecimento que eles trazem, mesmo não sabendo ler, porque a gente enfrenta isso.
mesmo não sabendo escrever. E aí eles trazem todo esse potencial deles, né, pra gente. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, né? Depois eu comentei com o Carlos, falei, que maravilhoso essa mulher. Mas eles têm potencial sim, como qualquer um estudante, né? Mas um potencial diferente do jovem que tá lá no regular. Mas eles contribuem bastante. Esse é o perfil deles, trabalhador, que não tiveram oportunidade de estudar, e aí eles ingressam na EJA para ter essa oportunidade, né? São, eu vou chamar de jovens, são jovens entre 25, 30, como você disse, né? A dona Naná também, que eu acho que é a nossa aluna mais antiga aí, ela que vem todos os dias para aí. A senhora é a senhora mais nova aqui de Simão. É a mais nova. Que tem 70 anos. É a mais nova. É a mais nova. Oxe, teve, exclusivamente fizeram o pessoal aqui fez até a festa para mim, não foi, Pro? Foi ou não foi? Fizeram até a festa para mim aqui. Nossa, eu chorei, mano, quando eu vi a festa aí, né? Coisa que eu nunca tinha recebido. Nunca tinha recebido a festa. Eu recebi dos coordenadores, dos professores, das meninas, né? Do CIEJA, mano. Eu recebi tanto presente das meninas que me deram da sala, dos coordenadores, das meninas, né, Pro? Muita coisa, bolo da hora. Oxe, vai da hora, velho. Eu chorei, menina. Coisa que eu nunca tinha visto. Nunca... Senhora, desde que eu me entendi de gente, eu nunca recebi uma festa de aniversário. A primeira foi essa. Diante de Deus, a primeira festa de aniversário. Nunca tinha ganhado um presente. A senhora acha que por a senhora ser mulher e ser uma mulher negra, as oportunidades na sua vida foram menores? Eu acho que foi menor, porque se tivesse sido maior, acho que eu tinha alcançado aquilo ali. Entendesse? Acho que eu tinha alcançado. O quê? Eu tinha alcançado muitos objetivos. Na época, era estudar, na época, que eu nunca tinha estudado. Porque se eu tivesse estudado na época, Júlia, eu acho que eu era alguém hoje da vida. Eu era alguém na vida hoje. Hoje eu podia se dizer que eu tinha uma faculdade. Podia dizer-se, né? Tinha uma faculdade, tinha coisa que eu queria ter. Entendesse? O caso foi isso aí. Hoje a senhora não se sente alguém? Hoje eu me sinto. Hoje eu me sinto alguém. Do Tatandeira que eu peguei esse estudo, essa escola, CIEJA, e aqui o EJA, para mim eu estou me sentindo alguém na minha vida. Entende? Porque nunca estudei, nunca tive nota. Assim, tem nota? Nota de quem eu tinha? De nada. Só a nota do cabo da vassoura, da pá e da enxada. Que eu ainda trabalhei na roça, eu tinha, acho que eu tinha uns 15 anos quando eu trabalhei em roça. Sabe por quê? Porque onde eu morava, que era no Pernambuco, não tinha oportunidade. Quando eu vim andar, Júlia, foi quase com 10 anos de idade. Porque eu tive uma paralisia nas pernas. E eu ficava ali sentada o dia inteiro. Minha mãe trabalhava, né? Meus irmãos, e eu ficava em casa. Sem poder andar. E eu vim andar com 10 anos. Eu vim pagar uma promessa minha, eu estava com 15 anos de idade, já. Aí foi quando eu já saí fora, já fui caçar a casa dos outros para trabalhar, para comer, para vestir, para calçar, né? Porque na época ganhava bem pouquinho. Era negócio de centavo, essas coisas, né? Não era que nem hoje que a gente ganha, né? O salário mínimo, né? Mas ganhava aquilo ali. Aí foi quando eu saí de casa, de lá de onde minha mãe morava. Aí vim para São Paulo, trabalhei numa casa com 8 anos, né? Tomei conta das meninas, depois falei, isso não, pois eu vou embora morar sozinha. Eu sou filha órfã de pai e mãe, eu não tenho um pai, não tenho mãe, trabalho sozinha, eu moro sozinha, graças a Deus, tudo é passado pelas minhas mãos, entende? Tudo é passado pelas minhas mãos. Tocando de hora, que eu disse assim, eu vou estudar por quê? Eu falei assim, que estudar. Porque algo maior eu sei que Deus tem para mim.
Tá certo? Eu tô errada? Eu sei que algo maior Deus tem para mim. E é por isso que eu tô aqui no ensino médio, aqui no EJA. Tá aqui no EJA. E eu confio em Deus que quando for ano que vem, em julho do ano que vem, eu já tenho terminado. Comecei a estudar em 2019, Júlia. Eu não sabia fazer um ar. O ar era assim, ó, para cima. O ar era para cima e para baixo, assim, todo doidado, o ar. Eu não sabia como era que fizesse um ar. E logo eu aprendi, passei de ano. O ano passado foi nossa formatura do CIEJA, né? O ano passado foi a formatura de nós no CIEJA. Olha, eu chorei quando eu fui receber o canudinho da formatura. Porque eu nunca tinha recebido. Porque eu nunca tinha estudado. E Deus, através de 2 pessoas, foi 3. E essas 3 pessoas falaram assim, Naná, em vez de tu ficar em casa, vai estudar. Vai estudar. Eu falei, mãe, eu não sei, eu não vou estudar não. Eu falei, eu já depois de velha, eu não vou estudar de jeito nenhum. Ele falou, você vai, esse rapaz. Que hoje ele tem um menino com 9 anos desse tamanho. Falou, você vai. Falei, tá bom, tá bom. Aí chegou outra pessoa também, me incentivou, chegou a costureira, que é a minha costureira, ela me incentivou também a estudar. Eu falei, gente, vocês ganharam. Vocês ganharam, eu vou. E foi aí que eu fui em cima dos estudos. Em 2019 eu já estava com, acho que era 56, já era 57 anos. Foi aí que a senhora aprendeu a escrever seu nome? Foi. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou aprender? Foi o mais difícil que eu achei na minha vida. Pode falar. É porque a gente mesmo coloca a barreira na vida Obstáculo, da gente, né? obstáculo, né? A gente mesmo coloca as barreiras, né, gente? A gente mesmo coloca a barreira na vida da gente. Agora, Né? E a gente tem que parar com isso, porque assim, você estava falando, uma vez eu fui no CIEJA, nossa, a Shirley falou muito bem da senhora, a dona Naná chegou aqui, até ela mostrou um vídeo lá, não sabia fazer nada lá, gente. eu não sabia nada, não, Júlia. É a pessoa mais idosa que tem aqui no CIEJA, ela não sabe fazer nada, mas ela veio pra escola, ela tá, hoje em dia, ela tá fazendo tudo. E eu aprendi. Aprendeu, filha. Eu aprendi, Júlia. Educação, sim. Educação, sim, senhora. Educação. Porque se você não tem educação na escola, onde é que você vai ter? Se eu terminar, eu penso de terminar como eu vou terminar o ano que vem, em nome de Jesus Cristo, e tentar fazer magistério. Se viva eu for, e tiver saúde, e tiver com a minha consciência mental como eu vivo, eu penso em fazer magistério. Enquanto a gente viver na terra, tiver saúde e gozar das suas consciências mentais, o mundo não acaba. O negócio é você não deixar a sua mente envelhecer. Porque se a gente deixar a nossa mente envelhecer, minha filha, nem a gente mesmo se suporta. Cada dia o Senhor renove as minhas células, cada dia o Senhor renove os meus neurônios, destrua os neurônios ruins, as células ruins, e as boas se multipliquem.